Oi, pessoal, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre os princípios gerais do preparo cavitário moderno. Hoje a odontologia é tida como minimamente invasiva. Nós vivemos uma época de prevenção e preservação da estrutura dentária sadia. Então, os preparos cavitários hoje, com os materiais adesivos, precisam ser o menos invasivo possível. Quanto mais dentes se preservar, melhor é a odontologia de hoje. Mas não podemos iniciar o preparo moderno sem antes lembrar as mudanças de paradigma na odontologia, que foi com Black em 1908. Saímos de uma fase empírica para uma fase científica, e essa vem sofrendo alterações durante todo esse tempo. Então, para se ter um protocolo que respeitasse aí os requisitos mecânicos, né, para o amálgama, o Black propôs os princípios gerais, como forma de contorno, resistência, retenção, conveniência, remoção de dentina cariada, acabamento das paredes de esmalte e limpeza da cavidade. Todos esses princípios foram amplamente estudados e, desde então, eles fazem parte dos programas de odontologia, fazem parte da dentística, porque é o início nosso, né? O pai da odontologia, vou dizer assim, da dentística Black, ele propôs regras que padronizou-se os preparos para que tivessem maior longevidade. E o amálgama teve, sim, a sua fase áurea e foi muito importante para a odontologia. E ainda hoje pode ser realizado, pode ser feito, mas com característica. Eu costumo dizer que fazer um preparo em amálgama, ele é muito difícil. A restauração nem tanto. E para a resina, quando se vai fazer resina, o preparo não é tão preocupante. Agora, a técnica restauradora, a indicação correta desse material, isso sim. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Então, nos preparos clássicos de Black, não se preocupava em preservação da estrutura dentária, porque achava-se que cárie era localizada em dente, e só dente tinha a doença cárie. Então, quando se tinha cáries de pontos, de riscos, como essa aqui, o preparo era amplo, abria-se, desgastava-se muito regiões que, inclusive, não tinham cárie, mas eram áreas de cicatrículas e fissuras, ou seja, áreas de má coalescência de esmalte que poderiam vir a ter cáries. Então, já que aquela estrutura ia ter cárie, já se removia e fazia a tradicional restauração de amálgama com a tradicional cauda de andorinha de Black. Os preparos para a amálgama foram modernizando, essas caudas de andorinha foram sendo deixadas de lado, mas mesmo assim os preparos amplos precisa de uma profundidade, o amálgama precisa de uma espessura de pelo menos 2 milímetros para que ele não se frature, as paredes têm que ser convergentes para o oclusal, então tem certos detalhes no amálgama, para se fazer amálgama, que se desgasta muito a estrutura dentária, mas nessa época acreditava-se que a cárie era dente. Não se tinha o conhecimento da doença cárie, do fator etiológico da doença. Então, com o desenvolvimento de materiais restauradores adesivos e cada vez melhores esses materiais no mercado, vamos dizer, a era adesiva, com um boom muito grande em 1982, quando a Kobayashi, quando se mostrou a formação da camada híbrida, e isso vem se atualizando cada vez mais, e fez com que, então, as propostas de Black ficassem desatualizadas, deixadas de lado. Mas isso devido à grande evolução. E outra, a etiologia, a cárie é uma doença que está na saliva. Não necessariamente você tendo a doença cárie, você terá dentes cariados. E você fazer restaurações preservando a melhor estrutura que Deus fez na boca, isso não tem preço, isso é maravilhoso. E evitar, claro, as trocas sucessivas de restaurações. Então, nesses princípios modernos, minimamente invasivos, nós temos que pensar em máxima conservação da estrutura dentária sadia. Nós temos que abrir exatamente o preparo para a remoção desse tecido cariado, conforme dito no capítulo de restaurações diretas de resina composta,
do professor Mondelli, a conservação de estruturas de reforço e extensão mínima. Então, maior conservação. E isso é possível hoje por causa dos instrumentos. Tanto os instrumentos rotatórios quanto os manuais são menores e mais modernos. E, além disso, pode-se associar técnicas preventivas. Então, segue-se, para fazer o preparo cavitário, né, a forma desse preparo cavitário hoje é você acompanhar a lesão cariosa, utilizando para isso essas fresas de menor diâmetro. Quando se vai mexer em dente e a cárie, nós temos essas pontas troncocônicas de extremos arredondados, e podem ver que com diâmetros diferentes de acordo com a lesão, para não comprometer as estruturas sadias do dente. E, além disso, pode-se associar técnicas para prevenção de novas incidências de cárie. Além disso, nós temos que pensar também na seleção de um material que resista a uma força que vai ser aplicada a ele durante a mastigação. Então, esse material precisa-se de resistência. Materiais antes que se aderiam quimicamente ao dente, o ionômero de vidro, não possuía essa resistência à mastigação. Então, nos dias de hoje, mesmo ao se realizar um preparo cavitário, alguns aspectos têm que ser levados em consideração. E o primeiro deles é a resistência aumentada aos materiais restauradores usados, para que a gente consiga, então, uma boa preservação. Pensando nisso, vou fazer uma ilusão aqui, é uma história da aviação, e depois, quando a gente conversar de sistemas adesivos, vou falar com vocês da história da naval, da descoberta dos sistemas adesivos. Mas vamos voltar para a aviação. O grupo Havilland Cornett, em 1952, ele iniciou uma era dos jatos. Então, por os primeiros aviões a jatos fabricados eram ingleses, né? E esses aviões, eles viajavam o dobro da velocidade, mas ainda gastavam muito combustível. E, além disso, eles tinham que voar numa altitude muito grande, para evitar turbulências e tempestades. A pressão atmosférica era mínima e muitos acidentes ocorriam sem eles saberem o porquê. Com as investigações, foram vistos que as suas janelas eram quadradas, e esses pontos quadrados possuíam pontos de tensão. E esses pontos de tensão causavam falhas e rachaduras na fuselagem do avião. Então, essas janelas quadradas acabavam por fazer com que o avião caísse. Então, era grande a tensão nas quinas dessas janelas. E aí teve várias rachaduras e essas fuselagens começaram a cair. Com esses estudos feitos, foi visto que as aeronaves precisariam ter ângulos arredondados em suas janelas, elas deveriam ser menores, e com isso fez com que os aviões mudassem as janelas e diminuísse a incidência das quedas desses aviões. Bom, por que eu puxei a história da aeronáutica? Porque isso tem a ver com a odontologia. Se a gente relembrar dos preparos de Black, eles possuíam com ângulos vivos, definidos, eram trabalhados com brocas cilíndricas grandes, todos os ângulos vivos, um ângulo de 90 graus ali na região do ápice pulpar, o ângulo cravo superficial também em 90 graus. Com isso, muito estresse durante a mastigação causava fratura das restaurações e ou do dente, e além de falhas sucessivas. Então, esses ângulos vivos, se coloca um avião ao chão, nossa restauração, essas falhas todas que nós sabemos e vemos. Então, a evolução dos preparos trouxe, então, preparos modernos, paredes convergentes para oclusal, ângulos internos arredondados, e esses ângulos tinham o quê? Menor concentração de tensão. Então, a dissipação das tensões oclusais durante a mastigação ficaram favorecidas. E hoje, todos os preparos possuem seus ângulos internos sempre arredondados, tanto para a amálgama quanto para a resina.
A diferença é que para a resina existe uma maior conservação de estrutura dentária sadia. E isso é fundamental na odontologia de hoje. Além do mais, a extensão de conveniência, como a cauda de andorinha, que era feita na época de Black, foi modernizada por Mondelli nos preparos para amálgama, e hoje para resina também desnecessário esse tipo de forma de conveniência, onde nós podemos visualizar o ângulo cabo superficial, finalizando exatamente como era o tecido cariado, a remoção apenas do tecido. Outra coisa, dá para ver aqui um pequeno histórico sobre os preparos modernos. Baratieri já em 2010 falava-se da máxima conservação de estrutura dentária e bom senso. O bom senso era avaliarmos socavações nesses sulcos forados. O Mazioli, em 2012, também disse da conservação de estrutura dentária sadia. E Isabel, em 2014, mostrou que o reconhecimento de que materiais restauradores têm um valor biológico menor do que os tecidos originais, ou seja, preserva o que Deus fez. Com essa evolução, com esse conceito, nós podemos hoje definir quando realmente tem que se fazer um preparo cavitário e realizar uma restauração. No caso, nós temos dentes com sulcos corados, e que radiograficamente estão restritos ao esmalte. Então, nesse caso, é melhor um acompanhamento, uma preservação do quadro, do que colocar uma broca e colocar um material restaurador nesse local. Passamos do princípio, se falhou um dente feito por Deus, você acha que a sua restauração será definitiva? Então, quanto mais tarde você deixar para fazer este preparo, ou seja, quando essa lesão realmente atingir a junção amelo-dentinária, chegar em dentina, aí sim compensa você pegar a sua broca, abrir e fazer uma restauração. Enquanto não, o controle dessa doença, desse dente cariado, da dieta e dieta do seu paciente, higiene, devem ser vistos. Aqui mostrando preparos também modernos, onde você tem a oclusal intacta e com cáries na proximal. Então, o slot vertical, que não é um preparo tão recente, mas que hoje pode ser muito bem utilizado com o material resina composta, principalmente as resinas injetáveis. Então, assim como as janelas do avião são redondas, nós devemos trazer esses ângulos internos arredondados. O cabo superficial, o dente posterior, ele é vivo, nítido, sem bisel. Deve-se preservar ao máximo as áreas de reforço das estruturas dentárias, por exemplo, crista marginal, ponte de esmalte. Aqui um preparo tipo túnel para a preservação dessa crista. Antigamente tinha que se remover a crista marginal, isso enfraquece a estrutura dentária. Hoje não, hoje com os materiais adesivos podemos fazer essa preservação. Além disso, nós temos também o isolamento do campo operatório como uma forma de conveniência, isso continua. Aqui no nosso manequim, né, do arco superior, técnica de Mondelli, um grampo a distal do dente a ser preparado até o canino do lado oposto. E a modificação técnica que você pode colocar no dente da distal e 2 para mesial. Quando o preparo é no próprio dente, você usa um grampo especial sem asa, o grampo no próprio dente e 2 para mesial. E a abertura ser feita exatamente para a remoção de tecido cariado. Não necessário mais tanta abertura. Além disso, nós temos também preparos de lesões não cariosas e de classe 5, onde precisamos fazer a retração gengival. Para se fazer a retração gengival, nós podemos usar a técnica com isolamento absoluto, o grampo especial 212, que é para dentes anteriores e pré-molares. Ele deve ser estabilizado com uma godiva de baixa rotação para evitar a fratura dessa coroa. É este grampo aqui, certo? E também podemos usar o isolamento relativo com o fio retrator nessa região cervical quando ocorrer a impossibilidade ou a dificuldade desse grampo se estabilizar.
E uma outra técnica que é muito bacana para retrações gengivais são materiais de resina que copiam a cor da gengiva do paciente para não deixar aquele dente tão grande, parecendo um dentão de cavalo, né? Você consegue restabelecer a gengiva e deixar o dente esteticamente mais favorável. Outra coisa que nós temos que visualizar bem, o raio-x. Então, quando o paciente tem lesões de cárie nas proximais, a oclusal está intacta, o melhor exame é o raio-x bite-wing interproximal. Nós podemos visualizar algumas lesões de cárie, aqui podemos ver que está restrita ao esmalte, não atingiu a junção amelo-dentinária, então este é um caso que o paciente faz o acompanhamento e a preservação. E ele vai ter controles periódicos para que a gente possa ir radiografando e tratando dessa doença cárie, e podendo hoje, inclusive, utilizar uma técnica de infiltração de cárie. Não esperar com que essa lesão atinja a dentina como era feita antigamente. Para isso, para fazer a infiltração, nós podemos utilizar de separadores mecânicos ou da borrachinha, que também é uma forma mecânica de separar as estruturas dentárias. Essa borrachinha fica por 48 horas, a no máximo uma semana, os dentes se separam e você tem acesso direto a essa lesão cariosa. Caso ela já atingiu a dentina, nós iremos fazer um slot horizontal. Como não atingiu, será feita então uma infiltração de cárie. Sobre essa técnica falaremos em outra aula. Temos também o preparo das proximais. Quando se vai fazer um preparo da região proximal, seja num preparo MO, MOD, BO, ou num preparo para prótese, você tem obrigação de proteger o dente vizinho com uma tira matriz. Essa tira matriz, ela vai auxiliar você a proteger o dente vizinho, evitando que ocorra ranhuras com a sua broca nele. Não confie tanto na sua mão e dizer, não, eu tenho firmeza, eu não vou encostar no dente vizinho. É impossível pela proximidade dental. Então, proteja o dente vizinho com a matriz. É uma forma segura de você realizar o preparo apenas no dente comprometido e não comprometer o dente adjacente. Outra coisa importante é eu conhecer a consistência da lesão cariosa e a coloração desse tecido, porque eu vou precisar remover essa dentina contaminada. Então, ela vai estar desmineralizada e infectada, podendo estar amolecida ou mais dura. Então, eu tenho que ter essa consistência. Como eu estou conversando com vocês que estão só no segundo ano de faculdade, não conhecem cárie ainda, não tem essa textura, eu vou fazer uma ilusão a 3 doces que vocês adoram. Um mousse, um sorvete e uma barra de chocolate. Embora eu peguei tudo aí de chocolate, poderia ser inverso, mas foi as fotos que eu achei no Google. Então, dentro dessas fotos, um mousse de chocolate, essa consistência amolecida, como se você realmente pegasse uma colher no mousse. Ela é muito fácil de se tirar com uma colher de dentina. Você vai lá e levanta aquela cárie amolecida. Tem uma consistência média, uma outra, quando você já tirou aquela amolecida, logo abaixo dela, a consistência é um pouco mais dura, porém nem tanto, então ela é média, como se fosse você ir pegando um sorvete não tão congelado do seu pote com uma colher. E nós temos a cárie, que tem uma coloração bem escura e ela é bem dura. Então, essa consistência rígida, aí nós conseguimos tirar essa cárie apenas com broca, e de preferência broca esférica na baixa rotação. As outras duas consistências, na colher de dentina, já se é possível tirar. Aqui uma foto ilustrando a remoção da dentina cariada. Então, quando nós vamos remover do esmalte, nós utilizamos a alta rotação. Quando eu vou desgastar esmalte ou resina, eu uso ponta diamantada. Se eu vou entrar direto no tecido cariado, eu posso usar uma broca carbide. Depois do preparo feito, eu posso utilizar uma broca esférica com diâmetro compatível ao tamanho da cavidade para a remoção do tecido cariado. Contudo, se ela estiver naquela consistência parecendo um mousse, o ideal é que utilizemos a colher de dentina. Aqui uma radiografia mostrando para vocês, olha,
colocação da cárie. Essa área radiolúcida, ela está em contato com a polpa, ou seja, uma cavidade que ficou muito profunda, embora a destruição externa não seja tão grande. E com esse raio-x já sabemos que não será dentística. Terá que ser feito primeiro a endo, para depois vir para a dentística. Bom, sabendo de tudo isso, nós também sabemos que nós temos que reter esse material dentro da cavidade. Na época de Black, nós teríamos que fazer canaletas, paredes convergentes, suco retentivos, maior profundidade de retenção. Hoje não. Nada disso a gente tem mais necessidade, porque nós temos hoje preparos conservadores mínimos, pequenininhos, e adesão a todos os tecidos sadios, tanto ao esmalte quanto à dentina. E em alguns casos, nós nem precisamos fazer nenhum preparo cavitário. Em alguns casos. É dito que nós não precisamos fazer preparo cavitário para se fazer resina. Isso é mentira. Em algumas situações, nós fazemos, em outras não. Mas geralmente não fazemos em restaurações tipo classe 4. O paciente chega com o dente fraturado, você vai dar acabamento nas margens de esmalte, a confecção de um bisel para se colocar a sua restauração. Então, não existe sem um preparo cavitário, apenas o acabamento das paredes de esmalte. Uma outra coisa que nós temos que prestar atenção é nos esmaltes sem suporte dentinário. Quando nós temos um esmalte que não tem um suporte dentinário, nós temos duas técnicas quando nós vamos fazer com a amálgama. Podemos restaurar embaixo desse esmalte sem suporte com ionômero de vidro, que é resiliente, tem um coeficiente de expansão térmica linear semelhante à dentina, e depois colocar o amálgama, porque o ionômero não pode restaurar a cavidade inteira, que ele não tem resistência, como nós já vimos lá atrás. E nós temos também situações de tecidos cariados amolecidos. E aí nós temos duas técnicas. Quando nós temos um tecido cariado amolecido, infectado, nós temos que fazer a remoção desse tecido. Porém, se é um tecido que está com uma consistência média, mas não é infectado, é afetado, hoje existe uma tecnologia bioativa, um sistema adesivo que consegue, com uma tecnologia de bioatividade, uma tecnologia SPRD, fazer a remineralização dessa dentina afetada. Vejam bem, não está infectada. A consistência muda de uma dentina infectada para uma dentina afetada. Então, conhecer a consistência dessa dentina é fundamental para que a gente remova ou não essa dentina. Se você não estiver usando uma tecnologia de bioatividade que consegue reestruturar essa dentina, claro que você terá que tirá-la para terminar o teu preparo. Mas hoje, nós temos materiais no mercado que a dentina afetada, ela consegue ser remineralizada. Uma outra coisa importante é que quando você vai colocar a broca para a remoção dessa dentina cariada, a remoção desse esmalte socavado, nós temos um atrito. E uma alusão, eu coloquei um fósforo, uma foto também na internet, riscando um palito de fósforo. Isso é um atrito. E para vocês entenderem por que eu estou levando o atrito, fui lá no dicionário buscar para vocês o que é atrito. Atrito vem do latim, mas significa que atritium, mas significa a ação de dois corpos em contato, sendo que um deles está em movimento, ou seja, a nossa broca em movimento em contato com o teu dente. Então, nisso, cria-se uma energia que se espalha por esse atrito e, muitas vezes, ela é convertida em energia térmica ou a quebra de moléculas. E essa energia térmica gera calor. Calor gera dor. Quanto maior o atrito da minha broca com as estruturas dentárias, maior a energia térmica gerada, maior o calor. Quanto maior o calor, maior dor pós-operatória e operatória do tratamento. Para que a gente evite isso, nós temos que utilizar instrumentais sempre novos, principalmente as brocas, sempre novas, e bastante refrigeração de água e ar,
além de um movimento intermitente. Que seria isso? Os preparos cavitários, eles devem ser refrigerados. Então, você tem a oclusal com uma lesão cariosa. Quando você colocar a sua alta rotação, ela deve ter esse spray de água e ar focado para a ponta ativa da broca, para que ajude a refrigeração durante a confecção do preparo. Contudo, para a confecção desse preparo também, para diminuir o calor, faz-se movimentos intermitentes com essa broca. Porque esse autor, Zach, em 1965, ele já disse que se aumentar 5,5 graus de temperatura sobre o seu dente, danos irreversíveis vão ser causados em dentes saudáveis. Imagine um dente que já estava agredido pelo micro-organismo, pela cárie. Ou seja, então, não devemos ter aquecimento durante este preparo cavitário. E para que isso não aconteça, nós temos que ter uma boa refrigeração e constante. Nisso, vocês têm que entender o seguinte, a tua turbina de alta rotação. Nesta aqui, nós temos 3 pontinhos, que vocês podem visualizar aqui, aqui e aqui. Por esses pontinhos, sai a água e o ar para a refrigeração do seu preparo. Porém, raspas de dentina, ela pode entrar nesses tubos, fechá-los, e aí ficar difícil a saída dessa água. E quando ela sai, ela pode sair mal direcionada, cada uma para um canto, né? E não indo em direção à broca. Então, isso não é porque está saindo água que está refrigerando, não está refrigerando a ponta ativa. Existem instrumentais, uma agulhinha, que vem junto com o kit de alta rotação seu, que é para você entrar nesses furinhos e fazer a limpeza cada vez que você usar a sua broca e a sua alta rotação, você deve limpar esse furinho. Inclusive, quando você utilizar lá no manequim, naquele dente de acrílico, porque você vai ter pozinhos dele que vai fechar esse tubo. E além disso, a limpeza, você terá então a água totalmente direcionada para a ponta ativa da sua broca. Tem outras canetas que não são 3 furos, é um único furo aqui, e quando ele obstrui também, fica igual essa ponta aqui, ó, que a água está sendo jogada na haste do instrumento, refletindo na ponta, mas o correto é que essa água, o direcionamento, venha em direção à ponta ativa da broca, para que a refrigeração seja por completo, certo? Além disso, pessoal, além da refrigeração, nós temos que fazer, então, movimentos intermitentes, sempre refrigerando com água e ar. Outra coisa importante são as canetas de alta rotação, as turbinas de alta rotação. Essa aqui é uma push button. Aperta esse botão com o seu polegar e a pontinha aqui da broca, a fresa, o cabo dela, a haste dela, entra, você pressiona um pouquinho mais e termina de entrar a sua broca. Essa é uma caneta chamada push button, que é por aperto, fácil de colocação e tirar a broca. E existe essa outro tipo de broca, de caneta, que ela é muito antiga, tá? E antigamente nós usávamos com esse instrumento que é o saca-broca. Aperta com ele por lá com o fiozinho para tirar a broca e colocar. Contudo, esse instrumento saca-broca, ele é um veículo grande de contaminação dentro do consultório. Então, ele está proibido de uso. Nós devemos utilizar a caneta push button. Caso você tenha um desse, você vai ter que ter vários desse aqui para conseguir esterilizar, para estar usando um para cada paciente, porque senão é um foco muito grande de contaminação no consultório, e o que não é autorizado pela vigilância sanitária. E outra coisa importante, caso do atrito, são as pontas diamantadas das suas brocas ou fezas, sempre novas. Então, o conselho que eu dou para vocês que estão no laboratório, nós pedimos um kit de pontas e de brocas, não misture as brocas que você está usando. Uma broca da KG, você consegue fazer até 20 preparos cavitários. Da American Burr, de 20 a 25 preparos cavitários. Então, cuidado com compra de brocas muito baratas, que você tem que avaliar custo-benefício. Muitas vezes você compra uma broca, um valor bem menor, mas
fez um preparo, ela não tem mais corte, ou nem consegue terminar o primeiro preparo, ela perde o corte. E uma broca sem corte também gera atrito, e atrito gera calor, calor gera dor. As pontas de diamante também, os diamantes têm que estar aglutinados e não colados na broca. Tem muita broca no mercado, principalmente chinesas, que são colados os diamantes. E quando você passa, o diamante descola e você não prepara nada. Então, nós temos que ter este cuidado durante a confecção do preparo e fazer os preparos da forma menos invasiva possível. Certo? Então, era isso que eu tinha para pôr para vocês em relação aos preparos cavitários modernos. Espero que tenham gostado.